Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! No agronegócio, entendido como um rol de cadeias de produção, o crédito é fundamental, tanto para garantir o movimento da máquina de produção, como para impulsionar a potência desta máquina. O crédito de custeio para lavouras e criações, como capital de giro diferenciado para uma atividade sazonal, é fundamental para definir o tamanho das safras. Há diversos fatores de risco aos quais os produtores rurais estão submetidos. Dentre eles, podemos dividi-los em riscos financeiros e riscos operacionais. Devem ser dado atenção especial ao custo de produção, que ao final de um ciclo de produção acabam efetivamente demonstrando diversas surpresas. A gestão financeira de uma propriedade rural não permite equívocos, erros ou atrasos. Ieda Machado, hoje consultor em finanças, em gestão e estratégicas pelo Sebrae Rio Grande do Sul, atuou durante toda a sua trajetória profissional em organizações bancárias e empresas do agronegócio, num setor financeiro em permanente contato e conexão com seu cliente final, os agricultores. Podcast Academia do Agro. Estamos no ar, Ieda Machado. Que felicidade contar contigo aqui conosco. Bem-vindo à Academia do Agro. Olá, Franzini. Muito feliz e honrada por estar aqui contigo e receber esse convite de você. Né? Muito feliz mesmo. Ieda, você não imagina como é bom a gente rever, conversar com os colegas, com amigos, que, de certa forma, nessa correria dos dias atuais, nem sempre é possível, né? Às vezes a gente está num outro negócio, num outro setor, num outro estado, às vezes num outro país, e às vezes a gente não tem essa possibilidade mais frequente de estar conversando. E hoje nós estamos tendo ela, né? Nós conseguimos construir essa oportunidade. Então é muito bacana, muito legal, para mim muito prazeroso, e tenho certeza que os nossos amigos, colegas e ouvintes vão ter essa mesma sensação, tá? Me fala uma coisa, até para nós, para todos que nos estão acompanhando, a gente sabe que há diversos fatores de risco no agronegócio, especialmente no elo rural das cadeias de produção. E a gente sabe que esses diversos fatores de risco aos quais os produtores rurais estão submetidos, há alguns muito difíceis ou complicados para você controlar, porém eles têm que ser geridos, que são os riscos financeiros e os tais de riscos operacionais. A Ieda, na sua trajetória profissional e nas suas atividades atuais, trabalha muito com a questão de planejamento e gestão, que se tornam essenciais no cenário atual, assim como a análise de viabilidade econômica e financeira para todo e qualquer investimento, se tratando de dentro de um plano de safra para outro, com todos esses riscos a serem geridos. Então, Ieda, a sua missão é nobre, de trazer um aspecto do agronegócio às vezes não tão profundamente abordados e frequentemente abordados, mas que você nos traga alguns insights, que você nos traga algumas sugestões, principalmente em função dessa sua trajetória, dessa sua vivência tão próxima desse setor. Bem, Franzini, muito bem colocado, né? Nós temos dentro dos riscos financeiros e operacionais uma grande variável de possibilidades que nos trazem aí as incertezas. Porque risco é incerteza,
né? Então, a gente precisa, tanto o produtor rural, quanto uma revenda, uma cooperativa, precisa se cercar de alguns cuidados que são muito importantes para manter a continuidade do negócio, para manter a saúde da propriedade, principalmente com relação a finanças, que é a área que eu sou uma especialista. A propriedade rural, ela tem aí toda uma necessidade de custos, investimentos. O produtor rural, ele precisa estar cercado de bons consultores, de pessoas que o auxiliem a ter uma visão melhor do seu próprio negócio. Então, muitos produtores rurais que a gente percebe, inclusive hoje nas consultorias, ou até pelo tempo que eu estava atuando direto numa grande multinacional do agronegócio, a dificuldade de fazer seus controles financeiros, principalmente as despesas, as receitas, os investimentos, escolher o investimento que vai lhe dar melhor retorno dentro da sua propriedade. Principalmente, né, Franzine, o momento em que a gente está escolhendo para fazer uma produção, fazer uma implantação de uma cultura, e ela vai levar muito tempo para ser colhida. Então, os riscos de clima, os riscos de ter um preço hoje que é ótimo, daqui 6 meses não ser tão bom, não ter travado também uma boa venda, tudo isso implica desses riscos com o produtor e dentro do agronegócio. Entendi. Mas, Ieda, e para a gente mitigar um pouco esses riscos aí, porque, como você disse, nós temos a questão sazonal, nós temos a questão estratégica, porque nós não falamos em ano contábil ou financeiro, nós falamos em ano agrícola, nós falamos em safras, nós falamos em projetos de 2, 3 anos, nós falamos de investimento, mas também falamos de custeio da operação, né? Então, dividindo esses riscos financeiros, a gente poderia dizer que eles são baseados em, por exemplo, no mercado, onde a gente tem volatilidade dos preços das commodities, taxa cambial, que afetam diretamente o custo de produção e preço de venda dos produtos agrícolas. E isso, para você projetar no futuro, é sempre difícil para você se assegurar em relação a esses riscos. Liquidez talvez seja uma das coisas mais cruéis, né, na questão de gestão. E a questão crédito, né, que é a possibilidade de recebimento, às vezes não, normalmente do produtor rural, do seu produto, do fruto do seu trabalho, que seriam aquelas vendas barter, que seriam vendas para as trading, para as distribuidoras, para as cooperativas. Faz sentido essa subdivisão, mercado, liquidez e crédito? Com certeza, né, Franzine, faz muito sentido, até porque uma situação está interrelacionada com a outra, né? Se o produtor rural não buscar uma boa parceria para negociar seus produtos, um bom parceiro em que ele tenha confiança, que ele consiga entregar seu produto e receber o pagamento de acordo com o que ele está estimando ou o que ele está projetando para dar continuidade na sua propriedade, ele vai ter muita dificuldade. Principalmente com essas parcerias, seja numa CPR, seja numa cooperativa, seja em um agente que está intermediando alguma negociação. Então, tudo isso passa por uma boa análise. Muitas vezes a gente vivenciou e enxergou muitas situações em que o produtor se preocupou com o preço. Esse preço está bom para mim, é um preço que está fora da curva, digamos assim, supervalorizado, e chega no momento da liquidez de receber o seu pagamento, não tem um aporte financeiro, a empresa passa por dificuldades. Então, ter uma boa base de conhecimento de quem é esse seu parceiro é fundamental, porque ele está colocando aí nas mãos dessas parcerias o fruto de uma safra, como você comentou, né? E isso, uma safra mal recebida ou com perdas financeiras, ela se projeta para fazer uma recuperação de 3, 4, 5 anos. E isso pode quebrar o produtor, sim, né? Da mesma forma como o crédito das empresas, que ele está buscando financiamento, ou então nos bancos, ele precisa também ter aí algumas garantias, muitas vezes, dependendo do volume de compra, né? Então,
essa garantia ou a necessidade de garantia é diretamente relacionada com a sua capacidade de pagamento. Com relação a essa situação da capacidade de pagamento, então vai depender da sua propriedade, de como são os seus investimentos, qual é a sua projeção nesse ano para a receita agrícola, como ele administra, né, essa propriedade, como administra as vendas, quem são os parceiros dele. Tudo isso se envolve aí numa análise para definir a necessidade ou não de garantias, né? Então isso também é um grande problema hoje para muitos produtores que estão negativados, que não conseguiram fazer os seus pagamentos das suas contas em dia. E aqui nós estamos falando de vários portes de cliente, né, Franzine? Desde aqui do produtor rural de fumo, que é a nossa região aqui, Santa Cruz, que é muito forte em fumageiras, produção de tabaco, né? Até aquele grande produtor que precisa buscar recurso direto no fornecedor, porque o Plano Safra não cobriu as suas necessidades, né? Que é o plano do governo, que os encargos são muito bons, mas não cobre a todos os produtores rurais que nós temos no país hoje, né? Podcast Academia do Agro. Ieda, em termos de evolução, nessas últimas décadas, o que mudou no perfil do produtor rural no quesito crédito? Quais quesitos melhoraram e quais condições precisam melhorar? Olhando, inclusive, a questão do porte, como você já citou também. Isso a gente tem percebido, Franzine, tanto nos trabalhos daqui da região, quanto ao que eu tenho acompanhado aí nesses milhares de eventos, agora que a gente está nesse momento de pandemia, né? Existem muitas possibilidades de a gente estar acompanhando eventos online, a gente estar se inteirando de situações que a gente não estava tão disponíveis em outros momentos, né? Então, a gente consegue perceber que houve uma evolução muito grande, principalmente com relação ao uso de tecnologia. E a tecnologia, ela tem auxiliado o produtor a ter melhores resultados. Então, no momento que ele entende, que ele compreende que ter um bom controle do uso de fertilizantes, do uso de uma tecnologia para acompanhar, por exemplo, a chuva, o uso de um pivô para fazer a irrigação correta, ou até mesmo o controle financeiro em aplicativos, né? Isso a gente tem percebido que tem trazido um grande ganho. Tanto que a gente tem lido, né, de superproduções em algumas regiões com o uso de aplicativos que auxiliam o produtor a melhorar o seu resultado. Entendi. Que coisa interessante. Eu tinha, entre umas questões que eu queria lhe colocar, estava justamente esse ponto de inovações e tecnologia, obviamente. E onde que hoje os agricultores estão bastante ávidos por essas inovações, principalmente aquelas que o ajudem a vencer os desafios que enfrentam. E a gente sabe que a gestão financeira é um desafio para toda essa categoria de produtores rurais. E aí você cita a questão, você já me responde a questão, né? E traz uma visão onde que eu citei inicialmente gestão de risco financeiro, mas nós temos também a questão dos riscos, gestão de riscos operacionais. E esses riscos operacionais, o que são? Climáticos, que mudanças climáticas implicam em mudança de cultura, para uma melhor adaptação ao clima e que pode aumentar os riscos financeiros. Então, a boa gestão hoje de fatores climáticos, época correta de plantio, a região correta de você implantar uma cultura, utilizar culturas mais adaptadas àquela região para poder sofrer menos estresses climáticos. Isto é gestão de risco operacional que ajuda a minimizar risco financeiro. Um outro fato que você citou muito bem, irrigação. Gestão dos recursos hídricos hoje é uma imperiosidade para que haja capacidade de armazenamento de água suficiente para você poder tocar a sua cultura, né? Risco ambiental, vamos falar de ambiental, é outro risco operacional que está na mão do produtor, que é
controlar adequadamente os fatores de produção, como água, controle de pragas, doenças, ervas daninhas e manejo do solo, para a gente fechar um pouco dentro da categoria das atividades do produtor rural, que é relacionado, por exemplo, à compactação, perda de fertilidade, sais minerais, qualidade do solo, devido ao manejo inadequado. Tudo isso, chamados riscos operacionais, afetam diretamente, aumentam ou diminuem o risco financeiro. Confere? Exatamente, perfeita a sua colocação e muito bem colocado todos esses itens, porque muitas vezes o produtor olha para a sua propriedade e ele não percebe tudo isso que tu está falando. Hoje eu atuo com consultorias a pequenos agricultores, onde inclusive no comentar, no trazer a importância de ter um controle financeiro, observando as despesas, as receitas, os financiamentos, né? Porque eles buscam um investimento de longo prazo, como por exemplo a aquisição de um trator, em que eles têm 7, 8, 10 anos para pagar, e ele precisa ter essa gestão muito forte e usar esse patrimônio ou esse bem para que ele renda esses frutos ao longo desse tempo todo. E esquece de colocar isso no seu fluxo de caixa. Então a gente já precisa, quando fizer um investimento, fizer uma dívida, já projetar ela ao longo do tempo. Quanto eu vou precisar já saber hoje para me liquidar essas contas aí no futuro, né? E da mesma forma, você trazendo sobre a questão dos recursos, da compactação, do uso dos equipamentos, aí é que está o grande ganho do produtor rural, saber como reduzir seus custos fixos. São os custos da produção, de fazer o combustível, de utilizar um equipamento. Às vezes, talvez fosse interessante o arrendamento de alguma máquina para fazer o serviço, ao invés de adquirir esse mobilizado, ou trabalhar com forma cooperada, que hoje está muito forte, das pessoas estarem trabalhando em conjunto. E da mesma forma, dentro da questão do recurso hídrico que você comentou, recentemente eu atendi um cliente de uma startup aqui da região e que está fazendo automação, por exemplo, da irrigação de moranguinhos, de hidropônicos, onde o uso de água é muito frequente e precisa ter um controle mais efetivo para reduzir custo. Então, utiliza um aplicativo que utiliza a água, ele liga de acordo com a necessidade da umidade do solo, onde está inserido esses sensores. Da mesma forma que quando o produtor vai lá, ele abre a torneira e esquece. Quando está bem encharcado, por exemplo, o terreno, ele vai lá e fecha. Com o aplicativo, ele só vai liberar água no momento que o sistema está dizendo que precisa de água. Então, são facilidades que otimizam. Já entrando em custos, um aplicativo ou tecnologia, de novo falando sobre isso, mas interagindo em finanças, reduz mão de obra, que é um grande problema hoje do produtor rural, ter mão de obra para auxiliar no dia a dia. Além de ser caro, está escasso, né? Então, tudo isso favorece aí o desenvolvimento da propriedade e nesses custos operacionais e dentro do dia a dia do produtor. Bem como, Francine, claro, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente trabalhou, que foi trabalhando com empresa que trabalhava com assistência técnica, com apoio de representantes comerciais, agrônomos, né, nos seus clientes. O produtor, ele tem que buscar parceria, seja de uma empresa que está ali vendendo um produto, seja do Emater, de uma cooperativa, às vezes até de uma consultoria para garantir melhores resultados. Porque essa safra que ele perdeu, ela não volta mais. E as variações que existem são tantas. O clima, por exemplo, estamos ingressando de novo aí numa nova tendência aí com a El Niño, a questão do clima, a questão da seca. E fomos castigados nesse último ano aí pela seca e talvez tenhamos problemas de novo. Então, tudo isso precisa ser muito bem avaliado, gerido, entendido com os riscos da propriedade. Não só financeiro, operacionais, climáticos, enfim, tudo isso que você comentou aí que faz muito sentido. Eda, eu ouvi de um consultor, aliás, não era um consultor, ele não era do Sebrae, não, eu creio que era da Caixa Econômica Federal. Ele é gestor dos recursos de crédito voltados ao agronegócio. O nome dele é
Paulo Pedro, isso aqui de Goiás. E ele fez uma frase que me marcou, que ele dizia o seguinte: a gestão financeira de uma propriedade rural não permite equívocos, erros ou atrasos. O produtor rural e a sua produção rural não podem mais ser apenas olhada como se ele fosse um simples CPF. Para ser eficiente, é preciso gerir riscos e resultados, avaliar custo-oportunidade, monitorar ativos e capital e controlar. Interessante. É bem isso que você comentou. E hoje tem recursos para isso, né, Ieda? Essas novas tecnologias, esses apps, essas IRPs que tem hoje disponível no mercado, que realmente soluciona um dos graves problemas que o agronegócio tem, que é mão de obra, né? Principalmente mão de obra especializada, e a questão de gestão empresarial ou do negócio. Então, há soluções hoje disponíveis, diferentemente na época de algumas décadas atrás, que a comunicação era via tambor, né, via fumaça, não tinha muita escolha, né? Exatamente. Mas, Ieda, você sabe que eu não esqueci não, viu? Eu simplesmente dei uma mudada de posição dos blocos. E com certeza os nossos ouvintes querem também te conhecer um pouco. Conta a sua história um pouco para nós, de onde você veio, suas origens, como é que você adentrou ao ramo financeiro, sua formação. Compartilha um pouco de você com a gente. Bem, então, nasci em 1966, numa localidade no interior de Sobradinho, que é um município na região central aqui do Rio Grande do Sul. Sou filha de agricultores de origem italiana, Bavaresco e Paza, são os sobrenomes da minha família. E meu pai, quando casou com a minha mãe, ele era viúvo, tinha uma filha de 3 anos, e morava e residia num lugar bem distante, onde na casa não existia nem luz elétrica. Então, por ser uma família muito grande, então cada filho buscava na agricultura aí a sua subsistência, né? No casamento com a minha mãe, então, nasceram 4 filhos. Eu sou a última e a única menina. Então, sempre fui, assim, o xodozinho da família, né? Fui a caçula. Mas nem por isso tive muitos benefícios, não, viu, Franzinho? Tinha que ir para a lavoura junto, tinha que estar sempre apoiando, trabalhando. Já nasci praticamente dentro de uma lavoura de fumo, mas fumo em corda, que é uma característica da família do meu pai, que eles desenvolveram e produziam fumo, diferente do fumo que nós temos aqui na região de Santa Cruz, que é o fumo em folha. Então, esse lado tipicamente agrícola da nossa família, que era onde vinha a nossa maior renda, fez com que nós pudéssemos ter oportunidade de ter algumas condições melhores de vida. Meu pai, percebendo que produzindo esse fumo, ele vendendo direto, sendo empreendedor, ele ganharia mais dinheiro, ele passou a fazer viagens. Tinha um Jeep na época, na década de 60, tinha um Jeep e ia a Santa Maria, passava por Agudo, Restinga, levando fumo para vender, parava praticamente de bodega em bodega, né? E a gente ia junto, já desde pequeno, e nos levava, dizia, olha, vamos junto para conhecer o mundo, né? Então, isso tudo nos fez, assim, olhar para o lado do empreendedorismo, ver o valor que a agricultura tinha na nossa família, e também, não só o fumo, mas também o feijão, o milho e demais necessidades que a propriedade aí tinha, né, para nós termos subsistência. Bom, na localidade onde nós morávamos, era muito interior, não tinha luz. Meu pai, certo dia, viu em Santa Maria uma represa numa propriedade lá do interior, parou e perguntou para o pessoal como que se faz luz, né? E eles explicaram. Então, meu pai comprou o equipamento, o dínamo, voltou para casa, isso lá naquele interior que não tinha energia elétrica, e construímos uma hidrelétrica para nós. Nós éramos a única família naquele lugar lá no interiorzão que tinha energia elétrica. Então, sempre preocupado com o conforto, com a visão, né, de futuro para a gente, ele nos trazia alguns confortos.
Então, nos levava para conhecer o mundo, nos trazia novidades. E isso fez com que também ele pensasse no crescimento da família e dos filhos. E então, lá naquela localidade onde a gente morava, só tinha aquela escolinha, sabe, Franzine, de uma escola para todas as turmas, primeira, segunda, terceira, quarta, uma professora só, né? Então, ele viu que até o 4º ano não era suficiente para nós filhos, porque eles tinham até o 4º ano, né? Nem, na época que eles se alfabetizaram, nem tinha séries, ia lá, né, aprendia a escrever, ler, e era aquilo, né? Então, nós fomos para a cidade, mais próximos da cidade, e com 5 anos, o dia que eu completei 5 anos, eu entrei na escola. Eu entrei no 1º ano, e então eu tive aí uma alfabetização muito cedo, muito jovem, né, bem pequenininha. No entanto, a gente continuava trabalhando na agricultura. Era trabalhar de manhã na aula, meio-dia ia para ajudar a cuidar dos animais, tinha porcos, tinha gado, tinha lavoura de soja, já tinha lavoura de fumo, de milho. E meu serviço diário era entregar leite de casa em casa na cidade. Então eu saía de manhã cedinho, antes da aula, e já saía com minhas garrafinhas de leite para largar nas casas. Então, assim, a gente contando uma história assim que remete a muitas recordações, né? E que aí a gente ia aprendendo a conversar com as pessoas. Minha mãe e meu pai sempre diziam, né? Seja educada, dê bom dia, boa tarde, pega a tua garrafinha de leite e segue teu rumo, né? Porque tem que produzir, tem mais para entregar, né? Então, a partir daí foi que eu comecei a vivenciar muito mais forte assim, essa questão da importância do agro. Isso foi a base da nossa família, os recursos que nós tínhamos, as oportunidades de eu estudar em Santa Maria. Com 16 anos, eu ingressei, então, na Universidade Federal de Santa Maria. Eu passei no vestibular para Ciências Naturais e Exatas, fiz o curso na universidade. Eram tempos difíceis, a gente não tinha internet, a gente não tinha telefone. Ir visitar a família era uma visita a cada 3 meses, porque era caro pagar o ônibus, né? E aí foram se passando o tempo, né, Franzine? E aí, quando eu encerrei esse tempo que eu estava em Santa Maria, voltei para minha cidade, Sobradinho, e prestei concurso num antigo banco meridional, que hoje é o Santander, e fui aprovada, né? E comecei a trabalhar, então, como bancária. Aos 18 anos, então, eu ingressei na vida bancária, olhando, assim, para o todo que eu já tinha de experiência. Eu queria fazer mais, eu queria ter meu próprio dinheiro já, né? E aí, ingressei nessa caminhada. Fiquei por Sobradinho, então, por 2 anos, aproximadamente. Eu queria mais, eu queria estudar, eu queria... já conhecia muitas outras cidades, já tinha visto muitos negócios. Eu queria crescer, tanto na instituição, no banco, né, como na minha vida também intelectual, de conhecimento. Então, vim a Santa Cruz e me transferi para a agência aqui de Santa Cruz do Sul, onde eu tive muitos novos desafios, aprendi muito, passei a cursar, então, matemática, que eu gosto muito de números. Então, as pessoas, às vezes, Franzine, que a gente trabalhava na companhia, que ia para uma reunião de representantes, ia para um treinamento, falava tanto em crédito, em liquidez, em índices, em análise de balanço. Você é contadora? Não, eu sou formada em matemática, né? Muito bom, muito bom. Isso era muito legal. E aí, então, minha trajetória no banco foi durante quase 13 anos. Quando o banco foi privatizado, nós praticamente todos fomos demitidos, né? E eu ingressei numa cooperativa de crédito. Quando eu ingressei nessa cooperativa de crédito, eu tive a oportunidade de retornar a Sobradinho. Era lá que estava essa oportunidade para mim. Então, eu já era casada há 10 anos, né? Em 92 a gente casou, eu estava casada há quase 10 anos. E eu voltei para Sobradinho e fui viver com a minha mãe, e meu marido ficou em Santa Cruz. E foi uma experiência maravilhosa, né? Retornar para a casa da mãe, meu pai já havia falecido, meu pai teve um problema de saúde, teve leucemia, então a gente esteve muito próximo durante todo esse período, mas ele partiu e a minha mãe ficou com o meu irmão naquela cidade, e eu fui lá. Morei com a minha mãe na casa dela praticamente 2 anos, voltei para casa, né? E era muito diferente. Só um instantinho, Ieda, só para entender melhor.
que depois de 10 anos que você se casou, lá, seu marido estava em Santa Cruz, foi um momento maravilhoso que você se separou. Você se separou e foi morar em Sobradinho numa época maravilhosa. Explica melhor. O maravilhoso não foi porque eu separei do marido, não, viu? O marido é muito show. Foi olhando pro lado da família, sabe? Entendi. A gente cresce, a gente amadurece, né? Eu já tinha lá meus 30 e poucos anos, né? E foi uma oportunidade de dar uma sequência num sonho profissional, mas ao mesmo tempo voltei a ter os laços familiares muito próximos, que foi minha base, né? A superação, a gente teve muitos problemas da família, tivemos algumas perdas muito graves, e a fé foi uma coisa que nos moveu sempre, né? E minha mãe sempre muito religiosa, então fez com que eu visse um outro lado daquela pessoa que estava sempre comigo, mas que eu não enxergava tão próxima quando a gente está mais maduro, né? Então foi muitos resgates, né? Mas o marido continuou, viu? Eu vinha toda semana para Santa Cruz, eu vinha na quarta-feira aqui passear, né? Ver os amigos, né? Os ex-colegas. E quanto tempo foi esse seu período? Você ficou em Sobradinho? Quanto tempo mais? 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos. E aí o que me moveu, né, Franzine, foi como meu marido estava aqui, meu esposo estava aqui, a gente planejou, reavaliou e eu voltei para Santa Cruz. Foi quando eu tive a felicidade de ingressar na empresa onde nós somos colegas, né? Tinha uma oportunidade na área de crédito, eu era gerente na agência Sobradinho, mas eu quis novos desafios, voltar a Santa Cruz, ingressei como analista de crédito, e aí eu fiz a minha carreira por quase 15 anos, onde ingressei como analista e encerrei há 4 anos atrás como líder do Centro de Serviços do Brasil na área financeira de crédito, né? Então, assim, foram rapidamente um pouco da minha história profissional. E quando eu saí há 4 anos da empresa, eu continuei querendo estudar, né? Eu encerrei minha atividade numa semana, na semana seguinte, eu ingressei no mestrado em administração aqui da universidade. E hoje eu sou mestre então, em administração também, sou especialista em finanças, atuo como professora em pós-graduação, ministro cursos, sou consultora financeira de negócios, enfim, muitas atividades além daquela que eu já exercia na companhia, né? Podcast Academia do Agro. Ieda, nessa sua trajetória de vida, obviamente você já, inclusive, em algum momento já citou também, muitos desafios, muitas superações. Conta para mim, compartilha conosco aqui, em qual momento você se sentiu, houve algum momento que você se sentiu acuada, a gente fala muito aqui, fora dos trilhos, e o que lhe levou a superar isso, quais foram as atitudes que fizeram com que você superasse esse momento? Assim, eu vou me emocionar, Franzine, nossa, a gente passou por momentos muito difíceis, né, a gente teve um irmão que morreu de acidente de carro, né, aos 26 anos, e isso abalou muito nossa família, né, ele morreu em um acidente, tinha um filho de 2 anos, e meu pai teve muita dificuldade para aceitar essa perda, né, e 45 dias depois que meu irmão havia falecido nesse acidente, meu pai começou a passar muito mal, estava indo a Santa Maria numa dessas viagens de entrega de fumo, né? Passou mal. E aí a gente foi com ele no hospital e lá em Santa Maria diagnosticaram que ele estava com leucemia. Então, 45 dias depois da morte de um irmão, um acidente de carro, a gente vê o nosso pai aí em que o médico te diz, olha, não dou 3 meses de vida, né? Então, para nós, assim, foi um momento muito difícil, mas a gente não podia contar para ele, né, Franzine, porque ele tinha acabado de perder um filho, assim como a minha mãe também, então, como que eu vou contar para minha mãe, que eu fui com ele, daí então me chamaram, eu saí do trabalho aqui, fui direto a Santa Maria, no médico com ele, e como que eu vou contar para minha mãe que o marido também está agora com poucos meses de vida, né? Então, foi assim
busca forças, respira fundo, né? E vamos ter que trabalhar e o emocional e a crença, né? Acreditar que isso vai ter uma solução, e se não for, a gente vai ter que passar por isso. Mas graças ao excelente trabalho que foi feito com os médicos de Santa Maria, com o diagnóstico muito preciso, depois de 2 meses de tratamento, então o médico trouxe que ele teria esperança de vida mais longa, e meu pai ainda viveu com a gente mais 5 anos, né? Mas esse foi, assim, o momento mais desafiador, estar longe de casa, estar aqui, a família em Sobradinho, ter perdido um irmão, ter um pai com leucemia, ter uma mãe muito religiosa, muita fé, e sempre nos dizia, tenha coragem, se é pra gente, a gente vai conseguir, vai ultrapassar, e a gente tem que acreditar, né? Então esse para mim, assim, pessoalmente foi um dos momentos mais desafiadores que eu tive como jovem. Eu tinha 21 anos nessa época, né? 21, 22 anos. Então, toda a nossa base de família, assim, ela foi muito abalada por essas perdas, né? Pela perda do meu irmão. Mas, em contrapartida, meu pai encarou a doença de uma forma tão fantástica que ele nos dava muita coragem. Ele dizia, isso não vai me derrotar. Então, o positivismo, a vontade dele viver, tudo isso nos deixou um legado, assim, imenso, né? Do quanto a gente tem que amar nossa vida, a gente tem que acreditar e ser positivo. Desafios tem para todo mundo, Franzinho. Talvez o meu fardo seja maior, talvez o outro seja menor, mas depende também como nós vamos relacionar tudo isso aí na nossa caminhada, né? Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. É verdade. Ieda, com certeza, nas inúmeras, talvez centenas ou milhares de vezes que tivemos contato com produtores, com colaboradores, com os colegas, com os vendedores, né? Principalmente os vendedores. Gostaria de ouvir de você um caos. Você sabe o que é um caos, né? O caos é um depoimento real, né? Sim. Um caos que deveras pode ter sido engraçado, né? De repente na hora não possa ter sido, mas você se lembra de algum que você gostaria de trazer para nós? Alguma situação aí engraçada, alguma situação onde que você é pelo menos inusitada? Sempre a gente tinha, né, Franzini? Trabalhar em crédito e cobrança com uma diversidade tão grande de produtores, de clientes, né, de colegas, representantes, a gente sempre tem alguma lembrança, assim, muito forte, né? E como você lembra, nós tínhamos um sistema muito customizado que ele demorava, no primeiro momento após a implantação, demorava para responder o resultado para o representante da análise, né, do pedido e tudo mais. Então, todas as manhãs, às 7h30, tocava o meu telefone, né, na empresa. E nós éramos o crédito, cobrança e logística era uma sala só com 7, 8 pessoas. Hoje são 200, né? Então, nós ficávamos todos na mesma sala. Todo dia de manhã tocava o telefone às 7h30 de um determinado representante para reclamar que não tinha passado, né, o seu pedido. Então, quando tocava o telefone, todo mundo me olhava. É o fulano. Então, a gente já sabia, assim, até conhecia, né, quem ligava, qual era a característica de cada um. Então, isso nos remetia sempre a pensar em como levar esse melhor resultado e como amenizar, muitas vezes, essa situação. Mas, dentro do dia a dia, nós também fazemos treinamentos, né, e novos representantes. E aqui, numa determinada data, nós tínhamos um representante que estava dormindo, né? E eu, falando de crédito, uma sala com 30, 40 representantes, e aí o representante dormindo ali, daí o
Fulano, entendeu? Ah, não, desculpe, eu estava psicografando, né? Então, a gente tinha assim, que entrar na brincadeira e tocar pra frente, né? Ele estava dormindo, mas eu estou psicografando. E aí ficou. O representante, quando dormia, a gente sempre lembrava, né? Tá psicografando, deixa ele lá descansar um pouquinho, né? Com certeza, com certeza. Mas, Ieda, bacana, que legal. Eu queria, nós já estamos já chegando no final do nosso bate-papo desse momento, eu queria te estender aí um futuro convite na sua disponibilidade, na sua possibilidade de retornar a esse podcast, até porque a gente possa aprofundar algum dos temas que a gente abordou, que eu acho bastante pertinente, né? Você viu que nós falamos de riscos financeiros, riscos operacionais, mitigação, gestão, utilização hoje das tecnologias e inovações disponíveis para melhor gerenciamento dessas atividades, da atividade agrícola. Então, fique já expressamente convidada para tenhamos outra oportunidade de conversar contigo. E passo para ti a mensagem final aí para todos os nossos colegas. Bem, eu te agradeço muito a oportunidade, foi incrível estar aqui com você hoje, relembrar toda a nossa trajetória, tanto dentro da empresa, né, Franzine, que a gente teve muitos desafios, oportunidades ao mesmo tempo, né, oportunidade de conviver com pessoas maravilhosas e poder estar aqui hoje falando com você e principalmente para o produtor, para o pessoal do agro, para a mulher do agro, que eu acho que é muito forte isso, para os jovens que estão assumindo propriedades hoje das famílias. Tenho vivenciado isso diretamente nas minhas consultorias em agroindústrias, em propriedades rurais. Então, acreditar no seu negócio e, como você falou, controlar, porque os números não mentem, né? Então, fazer um cronograma de trabalho, avaliar preços, avaliar fornecedores e colocar na ponta do lápis, porque é na redução de custo e é na forma como você está fazendo as negociações que você tira o resultado da sua propriedade. E o tempo não volta, né, Franzine? A safra se vai, se você não produziu, perdeu o timer, né? Então, a gente precisa muito desse controlar e desse foco no resultado que a gente espera. Foi um grande prazer estar com você. Fico muito honrada e estou à disposição para o próximo encontro, sim, com certeza. Obrigado, então, Ieda. Grande abraço. Um grande abraço, Franzine. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá! Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.